Boa tarde novamente, estamos aqui de volta. Dessa vez a gente vai agora entrar na sexta palestra do dia. Lembrando que a nossa programação se iniciou às 9 da manhã, se encerrará às 10 da noite. São 11 palestras ao todo, manhã, tarde e noite. Então, um dia de muito conteúdo, com palestrantes de renome, palestrantes que estão gravando lá de onde eles estão, lá em São Paulo, palestrantes que vieram especialmente aqui, como é o caso do Edson Júnior da Google, que está aqui com a gente. E agora, a gente vai ter a palestra E-Commerce, os passos para vender online, com o Felipe Ladeira, que é sócio da empresa Quadrante Brasil, a qual eu convido aqui para iniciar a palestra e vocês explorarem muito bem esse conteúdo, tá certo? Vocês estão no É Hora de Vender, que é o primeiro webinário de vendas de São Luís do Maranhão. Muito bem, boa tarde, obrigada, Felipe. Boa tarde. Boa tarde. O áudio está ok? Tá. Queria, primeiro, agradecer o convite. Para mim é uma oportunidade muito especial estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho com todos os empreendedores, um pouquinho da minha experiência com marketing digital, com e-commerce. Então, vamos falar um pouquinho de e-commerce, vamos falar um pouquinho, alguns passos necessários para se ter sucesso e conseguir vender através da internet. Não? Tá, agora foi. Marina já falou um pouco a meu respeito. Então, meu nome é Felipe Ladeira, tenho 20 anos de experiência com marketing digital, propaganda. Sou sócio de um grupo de empresas chamada Quadrante Brasil e também sou professor de pós-graduação em algumas instituições aqui do estado. Mas eu não quero falar muito de mim hoje, eu quero mais falar de assuntos que sejam de muita importância e muito valor para vocês. E para isso, eu vou contar a história, um caso real. Não está passando. Tá. Vou contar a história do Maurício de Paula Rios. Tá? O Maurício, assim como muitas pessoas que estão aqui assistindo, ele é uma pessoa que sempre teve uma vontade enorme de empreender. É algo que, de fato, ele tinha vocação, e isso desde novo. O Maurício, ele sentia vontade em abrir um negócio, em empreender e ganhar seu próprio dinheiro. E o que acontece é que, no decorrer do tempo, ele fez várias experiências, ele tentou vários negócios na área de alimentação, inclusive esses negócios ele expôs em feiras, começou os primeiros trabalhos, teve um primeiro restaurante que não deu muito certo, mas o fato é que ele sabia muito da sua vocação para empreender e estava muito disposto a aprender com tudo para ter sucesso com o seu negócio, tá? E o que é mais importante, o Maurício nunca desistiu do seu sonho. Ele entendeu que toda a sua jornada nos seus primeiros negócios, aonde a coisa não aconteceu como ele gostaria, como no caso do restaurante que não deu certo, tudo aquilo foi um grande aprendizado para que algum dia ele conseguisse montar o seu negócio. Então ele tinha muita força de vontade, ele acreditava que conseguiria em algum momento montar um negócio que daria certo. E o que acontece? Ele tinha, junto com isso, além dessa vocação, ele tinha também um propósito muito grande. O Maurício, ele é engenheiro, mas ele não queria ser empregado, ele não queria trabalhar para uma empresa, ele não queria trabalhar em uma construtora, ele queria ter o seu próprio negócio. E, além disso, também como propósito, ele queria ficar mais tempo com a família. Então, esses dois pontos, ter o seu próprio negócio e dedicar mais tempo para a família, foram duas forças que sempre o estimularam a continuar a buscar o seu sonho, que era empreender. E o que acontece, o curioso, o que aconteceu com o Maurício, isso é um caso real e que acontece com muitas pessoas também, é que a oportunidade surgiu em um momento não tão esperado. O que acontece é que o Maurício já estava aguardando a chegada da filha, né? A esposa estava grávida, e já estavam ali nos preparativos para o nascimento da filha dele, e eles resolveram, então, comprar os itens do enxoval. E escolheram, então,
fazer uma viagem até os Estados Unidos para poder comprar esses itens, que acabaria tendo um produto com mais qualidade, um produto que teria mais acessível. Ele acreditava que iria economizar com isso. O fato é que ele foi até os Estados Unidos, voltou com muitos itens para o enxoval e, inclusive, percebeu que muita coisa ele não iria utilizar. E ele começou a ver aquilo como uma oportunidade. Ele poderia vender alguns daqueles itens que ele trouxe. Então, sem querer, sem planejar, ele identificou uma oportunidade. Então, o que foi importante no caso do Maurício? Primeiro, ele ter a vocação, ter construído uma experiência, ter um propósito muito forte que o alimentasse e o direcionasse para empreender, e estar sempre atento às oportunidades que surgem, que nem sempre elas estão onde nós estamos procurando. E ele estava atento a aproveitar uma oportunidade. Então, de uma viagem que ele fez aos Estados Unidos para comprar enxoval para os itens da filha, ele identificou como uma oportunidade. Posso começar a importar alguns desses produtos. E o que acontece? O mercado de e-commerce é um mercado muito grande. E antes de entrar no tamanho do mercado, eu queria só esclarecer um ponto. Muitas vezes, muitas pessoas, elas enxergam o e-commerce apenas como os sites, como as lojas virtuais. E é importante falar que e-commerce, na verdade, é todo o comércio eletrônico, toda a transação comercial, seja de produto ou serviço, feito via internet. Então, não é só a loja virtual, não é só o site que é um e-commerce. Muitos empreendedores começam, inclusive, vendendo através de Instagram, de redes sociais ou até mesmo só de WhatsApp. Isso é e-commerce, tá? É importante falar isso já no início da nossa conversa, para deixar claro que não é apenas aqueles grandes sites que podem se aproveitar desse gigante espaço que já existe no e-commerce do Brasil e que só está crescendo. Agora, falando um pouquinho desses números, né, o tamanho do mercado, hoje, o mercado do Brasil já é um mercado contado em bilhões de reais. O mercado de e-commerce já é muito grande. O Brasil hoje já está entre os 10 melhores mercados de e-commerce do mundo. E ainda com muito espaço para crescimento, tá? Se a gente, por exemplo, fazer uma relação com o tamanho do Brasil em número de acessos à internet e às redes sociais, o Brasil já está em segundo e terceiro lugar. Então, a gente percebe que ainda tem um espaço muito grande para crescer no e-commerce. A gente tem datas muito importantes, agora mesmo a gente está se aproximando do Black Friday, que mexe com o comércio de uma forma geral, não só o online, mas também o comércio tradicional, movimenta o mercado como um todo, e foi uma data importada dos Estados Unidos, inicialmente pelo e-commerce. Hoje, 66% dos lares do Brasil estão conectados à internet, tá? 66%. Já é um número muito grande. E, de novo, está crescendo. Uma outra informação, 140 milhões de pessoas estão conectadas à internet hoje. Um dado recente, agora divulgado neste mês pelo Facebook, no Brasil já existem 137 milhões de pessoas cadastradas no Facebook e no Instagram são 78 milhões de pessoas. Então, daí você começa a enxergar o universo de pessoas que estão na internet e que são público para o seu e-commerce. Falando um pouco agora de Maranhão, no Maranhão, 70% do acesso à internet é feito via celular. E isso é interessante falar porque quando você começar a empreender na internet, é muito importante você dar uma atenção em especial para o celular. Seja um site, seja nas redes sociais, seja utilizando o WhatsApp. É importante você saber que a maior parte das pessoas que acessam a internet no Maranhão, mais de 70% o fazem pelo celular. Então, pensa que o seu principal meio de comunicação, a principal dispositivo que o seu cliente vai estar utilizando na hora de comprar o seu produto, muito provavelmente será o celular. Existe um outro dado recente também. De 2 a 2,5 milhões de pessoas acessaram no Maranhão o Facebook nos últimos 30 dias. Então, você também consegue enxergar um dado mais local, um dado Maranhão, de números de pessoas com acesso à internet.
A rede social Facebook, ela ainda é a maior rede social do Brasil, porém hoje ela perde para o Instagram em número de frequência de acesso, tá? O Instagram hoje é uma rede que cresce muito também, precisa dar uma atenção especial. São Luís representa 23% dos acessos ao Facebook no estado. 23%. Isso quer dizer que a gente tem outros 77% da população do estado que está também acessando o Facebook. Ou seja, a gente tem um grande número de pessoas que está distribuída em pequenas cidades do estado. Então, mesmo você de uma cidade menor do Maranhão, tem público, tá? Voltando ao nosso caso, ao nosso personagem, o Maurício, o que acontece? Assim também como muito empreendedor, o Maurício ele começou com as ferramentas que ele tinha. Ele começou com aquilo que ele sabia. Imagina a situação de novo do Maurício, que voltou dos Estados Unidos, percebeu que alguns itens do enxoval que ele trouxe para a filha poderiam ser vendidos e poderia aquilo se tornar um negócio. O que ele começou a fazer? Ele começou a utilizar as redes que ele já trabalhava. Por exemplo, ele utilizava grupos de Facebook, ele utilizava o WhatsApp, ele utilizou também Marketplace para começar a vender os seus produtos. O fato é que ele começou com o que estava mais acessível e ele começou a empreender. Ele, junto com isso, junto com esse início, ele começou também a buscar conhecimento. Então, ele procurou se capacitar principalmente nas áreas de venda e marketing. E foi um conhecimento muito importante para ajudar e impulsionar o crescimento da empresa. Eu recomendo para também a todos que estejam empreendendo e que estão vendo na internet como uma oportunidade de alavancar seu negócio, não há nada de errado em você começar com aquelas ferramentas que você já domina, tá? A tendência é que com o tempo você comece a adquirir mais conhecimento sobre a sua audiência e você procure desenvolver competências mais alinhadas à sua audiência. Você tem que procurar as plataformas onde o seu público está, e não necessariamente são aquelas que você domina. Mas nada impede de você começar dessa forma, você procurar se capacitar, fazer cursos que lhe ajudem a enxergar isso e a profissionalizar o seu negócio. E foi isso que o Maurício fez. Ele começou, como eu falei, com aquilo que ele dominava, e ele foi procurar se qualificar para profissionalizar o seu negócio. E aqui é o site da loja hoje do Maurício, né? Ele é dono da Maternidade Amiga, que é um site na internet que vende para todo o Brasil. Ele também tem os perfis do seu negócio nas redes sociais, o que ajuda a ser uma outra forma de alcançar as pessoas, de criar relacionamento e também de gerar tráfego para o seu e-commerce, para a sua loja na virtual. Ele tem perfil também no Instagram, em outras redes, então é importante, de novo, você procurar identificar em que redes sociais o seu público está. Por exemplo, ele também produz vídeos dos produtos, que é uma outra forma muito boa de fazer demonstração dos produtos e ajuda muito para quem vende via internet, tá? É uma estratégia muito interessante. Existe essa frase, e eu quero fazer uma breve análise sobre ela, né? Não aprendemos a nadar lendo livros. Eu acho uma frase muito interessante, apesar que sou professor, então defendo sim a formação, o estudo contínuo. Mas é importante saber também que empreender é algo que você não vai aprender somente em uma sala de aula ou lendo um livro. Você precisa praticar. E empreender é muito parecido com como nadar, como andar de bicicleta. Você tem que praticar. Então, assim como o Maurício fez, antes mesmo de procurar se capacitar, ele começou a aprender, ele começou a empreender. Porque até mesmo isso o ajuda a enxergar o que ele precisa buscar de competências e conhecimentos que irão lhe ajudar a desenvolver o seu negócio. Então, se você está empreendendo, isso é normal, é importante, porque você vai aprender e o seu negócio vai alavancar dessa forma. Agora é importante, junto com isso, alavancar também, agregar conhecimento, tá? E esse conhecimento você vai buscar. O próprio Sebrae é uma grande plataforma para você buscar conhecimento. Existem diversos cursos, dos mais diversos. Inclusive, muito do que eu vou falar aqui, você pode encontrar ajuda no Sebrae,
tá? Agora, o que acontece? Você que está empreendendo já há algum tempo e você está pensando já no crescimento do seu negócio, na profissionalização do seu e-commerce, eu posso falar para você o seguinte: não tenha em mente sempre que existem 3 pilares que vão ajudar na profissionalização do seu negócio. Os pilares são produto, gestão e marketing. É muito importante você que está começando a empreender, ou que você que já está empreendendo há algum tempo, mas quer crescer ainda mais as suas vendas via internet, nunca esqueça desse pilar, desses 3 pilares. Esses 3 pilares, elas são a base para a profissionalização do seu negócio. Eu vou falar mais em detalhes sobre cada um deles, tá? Mas nunca esqueça que o desenvolvimento do seu negócio, ela passa pelo desenvolvimento de produto, de gestão e de marketing. Vou falar aqui um pouco sobre cada um deles. Primeiro, falar sobre produto, tá? A sua empresa, ela consegue crescer mesmo sem muita profissionalização até um certo ponto. É o que a gente chama de um teto baixo de crescimento. Para a sua empresa começar a crescer ainda mais, ela tem que procurar, você tem que procurar se qualificar, procurar se profissionalizar para que o crescimento dessa empresa aconteça. Quando a gente fala em termos de produto, isso passa, por exemplo, no desenvolvimento de um plano de negócio. De novo, se você não tem conhecimento ainda para desenvolver o seu próprio plano de negócio, procure ajuda. Pode ser um amigo que tenha conhecimento, um professor, ou o próprio Sebrae também pode te ajudar a desenvolver um plano de negócio que vai te ajudar a criar esse planejamento de crescimento do negócio. Você tem que ter um nome, uma identidade. Você tem que verificar, inclusive, se esse nome, se essa identidade já não está sendo utilizada por uma outra empresa. Isso evita um problema lá no futuro. Você tem que fazer um trabalho contínuo de desenvolvimento do seu produto. O seu produto pode ser muito bom hoje, mas não necessariamente ele vai ser bom daqui a 6 meses. Pode ser que daqui a 6 meses já existam outros produtos melhores. Então, é que a gente fala que seu produto tem que estar em contínuo desenvolvimento, em evolução. Você tem que cuidar da compra, você tem que cuidar da venda, você tem que escolher as plataformas que você vai utilizar para poder acessar o seu público e efetuar as vendas. E, de novo, quando você passa para a profissionalização do seu negócio, passa exatamente pela identificação do seu público e a escolha das plataformas, se é rede social, se é WhatsApp, se é um site ou se é um marketplace. Quem define isso é a sua audiência, é onde seu público está, é que vai definir quais são as plataformas que você precisa utilizar para alcançar o seu público, tá? Tá. Falando ainda de produto, eu falei há pouco sobre nome e identidade e a necessidade de vocês pesquisarem. Logo quando vocês pensarem em um nome para a sua empresa, pesquisar se já não existe, tá? Tem formas muito simples de você fazer isso. Você pode utilizar o próprio Google para pesquisar se existem outras empresas que utilizam esse mesmo nome. Você pode também fazer uma pesquisa na registro.br, que é um site gratuito na internet para fazer esse tipo de pesquisa. Aqui você pode pesquisar, por exemplo, se já existem outras empresas que utilizam o nome da sua empresa, que você está pensando. Então, pesquisa lá se a sua empresa já tem alguma outra pessoa que utiliza aquele nome.com.br, tá? Então, é importante que você faça essa pesquisa e para você saber se já existe, você vai fazer essa pesquisa na FAPESP. Você pode usar também um outro site chamado GoDaddy.com. Esse site ele faz uma pesquisa internacional. Ele pesquisa se aquele nome da sua empresa já está registrado na internet como site em outros lugares do mundo, tá? Então, por exemplo, a gente tem lá o caso do Maurício, que tem a maternidadeamiga.com.br. O Maurício, quando ele pensou nesse nome, ele verificou na FAPESP e na GoDaddy se já existem outras empresas que já possuíam esse nome. Ele verificou que não, e ele registrou o nome. E o registro desse nome é feito nessas plataformas, tá? Se ele for fazer um registro.com.br, ele pode fazer na FAPESP. Se ele quiser fazer um registro internacional, como .org, .com, .net e assim por diante, ele pode utilizar o site da
da GoDaddy. Uma outra dica que eu dou para vocês é entrarem no site do INPI. O INPI já é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e é quem é responsável no Brasil pelo registro de marcas e patentes. Então, enquanto as duas primeiras, elas tratam do registro do nome de domínio do site e do e-mail que você vai poder ter, o INPI, ele faz o registro da marca e do nome da sua empresa. É a melhor proteção que tem no que diz respeito ao nome e à marca. Então, assim como o Maurício, quando pensou lá, maternidade amiga, era preciso registrar o site, né, o nome de domínio, mas também registrar no INPI o nome e a marca. Porque se eventualmente uma outra empresa, uma outra pessoa registra o seu nome primeiro no INPI, ele tem o direito, inclusive, de explorar esse nome e pedir que você pare de utilizá-lo. Então, isso aqui é muito importante você fazer, e você pode fazer consultas nesses 3 sites gratuitamente, rápido, acessando da sua casa. Terminando aqui a aula, você pode entrar nesses sites e verificar se o nome que você já utiliza ou que você tem em mente para utilizar no futuro, se eles estão liberados e você pode utilizar. O outro pilar que eu falei agora há pouco, ele trata da gestão, tá? Assim como o seu produto, o seu serviço, ele é a base do seu negócio, a gestão também é. Quantos bons negócios, quantas boas empresas faliram por não ter gestão? Aí existem diversos, de micro a grandes empresas que deixaram de ter resultado, faliram porque não fizeram gestão. E, de novo, é o caso do teto baixo, tá? Você consegue progredir e alavancar a sua empresa proporcionalmente à sua competência de gestão. E esse é um trabalho contínuo, você nunca vai deixar de estudar. É por isso que é muito importante você procurar empreender em alguma coisa que você gosta de fazer. Porque você nunca vai deixar de fazer aquilo, nunca vai deixar de estudar sobre aquilo. Então, uma outra dica que eu dou, procure fazer aquilo que você gosta, também desde que você perceba que existe uma oportunidade no mercado, ou seja, existe demanda para aquilo. Porque também não adianta você só fazer o que você gosta e não ter demanda no mercado para consumir, tá? Você tem que fazer esse encontro entre o que você gosta, aquilo que você tem aptidão e o que o mercado está precisando e não está sendo atendido. Voltando ao nosso slide, falando do pilar de gestão, você precisa, com o tempo, desenvolver competências na área de atendimento, pós-venda, fluxo de caixa, tá? É muito importante, de novo, o próprio Sebrae tem vários cursos que tratam, por exemplo, de fluxo de caixa, controle de estoque, que podem ajudar, tá? E é muito importante, tem livros, tem cursos, sistema de gestão empresarial, como o ERP, você tem um trabalho de gestão de pessoas, contratação, efetivação dessas pessoas, treinamento da sua equipe. Um gargalo que muitos dos que começam a empreender é a área de logística e frete. Por quê? Começa pequeno, de novo, com as ferramentas com as quais ele domina, e ele não está pronto para crescer. Ou seja, ele teve um número maior de pedidos do que ele teve a capacidade de atender, ele começa a ter problema, falta estoque, ele já não consegue entregar no prazo, e isso vai comprometendo o crescimento da empresa. Então, quando você começa a empreender na internet, é muito importante que você comece a planejar como é que você vai fazer para entregar o produto, tá? E você tem que pensar que esse negócio ele vai crescer, você vai vender cada vez mais. E como é que você vai conseguir atender a essa demanda? Eu vou dar uma dica logo em seguida desse slide do que você pode fazer de forma rápida, barata, para alavancar seu negócio em relação à logística. Você precisa de um contador, você vai precisar de contabilidade, você precisa tratar as devoluções, você tem que ver os aspectos de segurança da sua loja. Então, de novo, pessoal, são muitos itens, tá? Sei disso, tenho consciência. Mas entendam que o crescimento do seu negócio é um processo contínuo de desenvolvimento de competências. E você vai, no decorrer do tempo, adquirindo cada vez mais dessas competências, ou através de fornecedores, ou aprendendo, tá? Estudando sobre aquele assunto, mas é impossível você profissionalizar uma empresa e fazer com que ela se torne um negócio grande sem você desenvolver a gestão e passar por todos esses itens que eu estou falando com vocês. Então, como eu prometi,
falando a respeito de logística, não está passando? Minutinho. Falando aqui de logística, como eu falei agora há pouco, você tem que pensar como você vai entregar aquele produto. Imagina que a pessoa que está comprando de você já existe ainda, está diminuindo muito, mas ainda existe aquelas pessoas que têm uma desconfiança sobre a venda via internet. Por conta disso, você tem que dar uma atenção ainda maior. E isso passa muito por responder rápido as perguntas, dar sempre o feedback para as pessoas. Isso ajuda muito na conquista da confiança, para que a pessoa até continue como um cliente recorrente e indique a sua empresa depois. Entenda que muitas empresas, para começar, elas dependem muito da indicação. E a indicação depende de um bom trabalho de atendimento. Quando você vai entregar esse seu produto comprado via internet para o seu cliente, você pode fazer para que ele retire isso na loja, tá? Você pode optar pelo correio, transportadoras, motoboys. Você tem que planejar como é que eu vou fazer para entregar o meu produto para o cliente. E aí fica a dica. Se a sua empresa começou a crescer e você precisa estruturar isso de uma forma rápida, você não tem condições de fazer um investimento grande em logística. Existem algumas empresas no Brasil que são especializadas em logística. Ou seja, o seu e-commerce pode ser terceirizar a logística. Por exemplo, aqui eu estou colocando o site da Mandae. Mandae é uma empresa, existem outras, como eu falei, que ela ajuda empresas de e-commerce a entregar o produto. Ela funciona como um hub, como uma central de transportadoras. Então, dependendo do seu estado, da sua cidade, do seu produto, ela encaminha a um fornecedor, a uma transportadora que ofereça o frete ao menor custo. Então, assim, se você está começando, você não consegue fazer contrato com diversas transportadoras, uma alternativa é você procurar uma empresa especializada em logística. É uma grande vantagem, porque ela consegue, como eu falei, oferecer mais opções de transportadoras, com isso, reduzir os custos e melhorar a entrega, tá? Então, é uma forma, uma dica rápida de você profissionalizar a sua logística. Agora, falando um pouco também sobre marketing, que é o nosso terceiro pilar para a profissionalização do seu e-commerce. Primeiro, o marketing ele passa por reconhecer quem é o seu público, tá? Você encontrou uma oportunidade de negócio, como o Maurício, por exemplo, que encontrou a oportunidade de começar a importar produtos? Você encontrou uma oportunidade de negócio? Quem é o seu público-alvo? Então, a área de marketing, você, no seu trabalho de marketing, passa primeiro por estudar o seu público, entender a dor, a necessidade que ele tem, para que você possa atendê-la da melhor forma possível. Então, o marketing passa, por exemplo, por persona. O inbound marketing, ou marketing de atração, vou falar um pouco mais à frente, em detalhes. Você tem que pensar em canais de divulgação, de propaganda, de relacionamento da sua loja, tá? Se você cria um produto fantástico, um serviço, e ninguém sabe que existe, você não vai vender. Então, você tem que pensar em como você vai começar a divulgar. E eu vejo muitos micro e pequenos empreendedores que estão fazendo isso de uma forma bem bacana. Eles estão utilizando a sua rede de relacionamento, as redes sociais, fazendo stories no Facebook, no Instagram, feeds, utilizando lista de transmissão no WhatsApp. Eles, de novo, estão trabalhando com as ferramentas que têm para fazer a divulgação do seu produto. Isso são canais de divulgação. E isso se torna melhor quando você conhece mais o seu produto, o seu cliente. Quanto mais você conhecer o seu cliente, melhor vão funcionar as suas estratégias de comunicação. O império do conteúdo é porque cada vez mais a internet, o marketing entende a importância que a produção de conteúdo tem dentro de uma estratégia, tá? Por exemplo, você pode ter um canal no YouTube onde você dá dicas sobre um determinado assunto. Por exemplo, de novo, pegando o caso do Maurício, que ele traz produtos
para as mães, né, para criar o enxoval das crianças. Ele está produzindo diversos vídeos de dicas de produtos que ele traz importado, uma madeira elétrica, diversas. O que ele está fazendo com isso? Além de ajudando as pessoas, de repente, a escolher entre um produto A e um produto B, ele está junto com isso também criando uma autoridade, um reconhecimento. Ele não está, naquele primeiro momento, vendendo um produto, ele está esclarecendo, produzindo conteúdo. Mas isso é o primeiro passo que ele dá para a venda. Ele primeiro constrói uma audiência, constrói uma relevância, ele começa a ser reconhecido pelo público e depois ele vende. Tá? Então, o conteúdo, blogs, artigos, vídeos para a internet, seja para o IGTV, para o Facebook ou para o YouTube, são uma ótima estratégia de você começar a ser conhecido pelo seu público. Vocês aqui devem conhecer e lembrar de diversas situações de que vocês compram produtos de lugares que vocês já conhecem. Então, é importante que, antes de vocês pensarem na venda, em vocês pensarem em se tornar conhecidos e reconhecidos. E isso, muitas vezes, vai passar por estratégias de produção de conteúdo. E eu vou falar um pouco mais também sobre conversão aqui na frente. O que acontece? Eu trabalho, como eu falei com vocês, há 20 anos com planejamento. E eu sei o quanto isso influencia no resultado e no sucesso das empresas. Por isso, existem várias metodologias, das mais complexas às mais simples, que ajudam o empreendedor a fazer o seu planejamento. Com base nessas ferramentas, eu desenvolvi uma ferramenta que eu acredito que ela seja a mais simples, ao mesmo tempo mais eficiente para quem está começando a empreender no comércio eletrônico, no e-commerce. Tá? Eu chamo essa ferramenta de Canvas para planejamento de marketing digital. Recomendo, vou explicar um passo a passo, e esses são os passos que a apresentação de hoje prometeu para que você consiga vender mais utilizando a internet. Então, vou falar, isso que vocês estão vendo, esse slide agora, é o Canvas. É um mapa visual, um mapa mental. É uma síntese de todo o seu planejamento. Eu vou falar um passo a passo e vou disponibilizar esse Canva para vocês. Vai ficar depois disponível a apresentação? Tá, então pronto. Estão me falando aqui que vocês vão ter a apresentação depois disponível. Então, esse slide que vocês estão vendo aqui, que é o Canvas, depois vocês vão poder utilizar para fazer o planejamento da empresa de vocês. Vou fazer aqui uma breve apresentação exatamente dos passos que você precisa percorrer para desenvolver o planejamento do seu negócio. O primeiro passo que você precisa percorrer é relacionado à empresa. De novo, pensar qual o nome, qual o segmento que eu atuo, quais são meus objetivos, o quanto eu pretendo vender, quanto eu pretendo ter de alcance, quanto de público eu quero que esteja nas minhas redes sociais. Então, o primeiro passo do seu planejamento no Canvas é você estudar o seu negócio, é entender qual é o meu produto, qual é o meu serviço, quais são os meus objetivos. Isso é muito importante porque tudo que a gente vai vir para falar em seguida desse primeiro passo, eles estão diretamente respondendo ao que você definiu no seu objetivo. Então é importante você definir quanto você quer faturar por mês, e é importante, inclusive, estabelecer um prazo. Olha, eu pretendo faturar X reais por mês em tanto tempo. Defina esse objetivo no primeiro passo, junto com a definição do nome e do seu produto, dos seus produtos, do seu portfólio de produtos. Esse é o primeiro passo que você precisa fazer. Em seguida, você vai estudar o seu público-alvo. Preciso que você faça uma relação da sua missão de negócio com o público. Entenda que a sua empresa, ela existe, o seu negócio existe para resolver o problema de alguém, tá? A sua empresa, para ter sucesso, ela tem que resolver o problema de alguém, tá? Não é o seu problema, é o problema do mercado, tá? Quem é o seu público, tá? De quem que você está resolvendo o problema? Como é que é esse problema? Qual é a dor que ele tem que você vai ajudar a resolver? Então, o segundo passo do planejamento
é você entrar de cabeça para estudar o seu público, entender quem é, qual o perfil dele, aonde ele mora, qual a faixa etária, gênero, o que ele gosta de fazer, quais redes sociais que ele utiliza, com qual frequência, qual é o problema que ele tem que você vai ajudar a resolver, aonde é que esse problema se manifesta. Então, tudo que está relacionado a estudar o seu público, você vai fazer nesse segundo passo, tá? Então, o segundo passo, ele é definir o público-alvo, construir uma persona. Eu já vou falar para vocês como é que vocês vão fazer isso. E vocês vão desenvolver também uma jornada. Qual é a jornada de compra dessas pessoas? Qual é a dor que ela tem até resolver o problema? O que ela faz? Tá? Por exemplo, eu fiz um trabalho desse recentemente para uma clínica, e a primeira, para uma clínica de neurologia. E quando a gente fez a jornada, que a gente identificou o público-alvo, a gente identificou que o primeiro passo na jornada de uma pessoa, público-alvo de uma clínica de neurologia, é procurar por dor de cabeça no Google. Grande parte do público dessa clínica, a primeira coisa que ela faz é procurar pela doença que ela está sentindo, por exemplo, uma dor de cabeça, ela procura no Google. E eu tenho que identificar isso, saber o comportamento do consumidor, para daí identificar oportunidades de comunicação com ele. Então, segundo passo, ele trata de conhecer o público-alvo, definir uma persona. Então, vou falar um pouquinho mais sobre o segundo passo, ajudando vocês a diferenciar o que é um público-alvo e o que é uma persona, tá? Público-alvo, eu acredito que todos aqui que estão assistindo sabem o que é, né? Público-alvo é, por exemplo, homens e mulheres de 24 a 30 anos, solteiros, graduados em arquitetura, com renda média mensal de 3.500, ou seja, o público-alvo, ele está falando de um segmento de público, e ele define como é que esse segmento é homem, é mulher, é homem e mulher, é criança, é adulto, é idoso, qual é a renda. Então, quando você faz esse tipo de segmentação, você está definindo qual é o seu público-alvo, e está certo, você tem que fazer isso. O que o marketing hoje trabalha como uma ferramenta poderosa para definir estratégias é sugerir. Além disso, defina personas, ou seja, baseado no seu público-alvo, defina uma pessoa, mesmo que fictícia, que consiga traduzir ou representar aquele público-alvo. Isso é uma ferramenta poderosa para te dar insights de como você vai conseguir se comunicar melhor com o seu público. Te ajuda a entender melhor a dor das pessoas e ajudar no desenvolvimento de produto e na estratégia de comunicação e marketing. Por exemplo, aqui eu poderia criar uma persona chamada Paulo, Pedro Paulo, que tem 26 anos, é arquiteto recém-formado, pensa em se desenvolver profissionalmente através de um mestrado fora do país, pois adora viajar, é solteiro e sempre quis fazer um intercâmbio. Está buscando uma agência que o ajude a encontrar universidades na Europa que aceitem alunos estrangeiros. Aqui o que acontece? Eu posso, por exemplo, utilizar entrevistas para conseguir coletar algumas informações reais para construir uma persona. O fato é que hoje essa ferramenta, você construir personas baseadas no seu público-alvo, de novo, gera um grande número de insights que vão te ajudar na profissionalização e no seu negócio, tá? E o que acontece? Eu estou colocando aqui ilustrativamente uma única persona, mas inclusive eu recomendo que você faça mais, faça 3, faça 5 personas de acordo com o público do seu negócio, tá? Você não vai abandonar o público-alvo, você vai trabalhar com o seu público-alvo e vai criar as personas e vai começar a pensar estratégias olhando para as personas. Podem, inclusive, colocar fotos de que ilustrem aquela pessoa. Isso ajuda muito, tá? Se você nunca fez, sugiro faça, experimente, tá? Com todo mundo, eu faço isso no meu dia a dia, todo mundo que conheço que faz, todo mundo recomenda, tá? Continuando aqui, ainda falando sobre o segundo passo, quando eu falei sobre o inbound marketing, ele passa por quê? Entender que quando você tem um público-alvo e você tem uma persona, você tem que entender que o seu trabalho de venda é um trabalho que precisa ser construído, de relacionamento. Nem sempre você, num primeiro contato com o público, você vai vender, tá? É importante que você, antes de vender, você entenda o problema que a pessoa tem,
tá? Você consiga mostrar para ela e até mesmo construir a questão, dar valor, né, para aquilo, né? Mostrar para ela o que aquele problema está interferindo na vida dela, por exemplo. Você começar a mostrar o seu produto como uma alternativa de que vai resolver aquele problema, tá? Agora, o que eu quero falar, na verdade, com isso? É falar que, na verdade, existe um processo, tá? Existe uma jornada que precisa ser percorrida para alavancar suas vendas. Então, por exemplo, quando você está começando um negócio, você tem que considerar que, no primeiro momento, que o seu público-alvo não te conhece. É o que a gente está chamando aqui no slide de desconhecido, tá? Tanto você quanto o seu público são desconhecidos um para o outro. Então, vocês primeiro precisam se conhecer, tá? Entenda que ninguém compra de quem não conhece. Primeiro você procura saber quem é, você procura ler. Não é assim que você faz hoje na internet, quando você quer comprar um produto, você entra no Reclame Aqui, você pesquisa sobre aquela empresa no Google, você fala com seus amigos para saber se alguém já comprou. Isso é a fase do atrair, para começar a fazer com que essas pessoas que não te conhecem, no início, se tornem visitantes. Eles passam a conhecer um pouco sobre o seu negócio, sobre o seu produto. Então, esse slide, ele ilustra uma estratégia, uma metodologia do inbound marketing, que é isso. É mostrar que você precisa desenvolver a sua audiência de uma fase desconhecida até uma fase de divulgadores, ou seja, pessoas que compraram o seu produto, deixam um depoimento sobre ele e falam bem do seu negócio, tá? Então, entenda que a jornada de compra não é só a compra. Existe um processo que vem antes dele, que é o processo de você começar a se tornar conhecido, construir uma relação, vender e fazer com que aquela pessoa fale bem de você. Ele seja um advogado da sua empresa. E aí é importante você entender que isso é uma jornada. Aqui nesse slide vou deixar para vocês, inclusive, a indicação de algumas estratégias de marketing que podem ajudar vocês em cada uma dessas fases da estratégia de inbound. Para que isso? Você faz persona, você faz jornada, tudo para ajudar na conversão, tá? Quanto melhor você conhecer o seu público, quanto melhor as suas estratégias estiverem bem definidas, de acordo com a jornada do cliente, maior será a sua conversão em cada uma dessas fases. Então, quanto mais você conhece as pessoas, define as corretas estratégias, melhor você vai transformar os seus visitantes em leads, ou seja, em cadastros, e esses cadastros em compra, tá? Então, tá tudo conectado. O terceiro passo do nosso canvas de planejamento de marketing digital, ele fala do produto. Você se olhou como empreendedor, olhou as suas competências, procurou se desenvolver as suas competências para começar aquele negócio, definiu o objetivo no primeiro passo, estudou o público-alvo, as dores dele, definiu a jornada de compra dele no segundo passo, agora você vai desenvolver o seu produto para atender aquela dor que você está dominando, você sabe qual é a dor que a pessoa tem e você sabe como resolver. Isso é seu produto e seu serviço, tá? Então, desenvolva, descreva, melhore o seu produto, tá? Junto com isso, na terceira fase, você também vai buscar estudar quem são os seus concorrentes, quem são os seus substitutos, quais são as outras soluções disponíveis no mercado que resolvem esse problema. É muito importante fazer isso. Às vezes a gente está naquela ânsia, naquela vontade tão grande de fazer a coisa dar certo, porque teve uma ideia maravilhosa, que não quer nem pesquisar para não correr o risco de encontrar algum negócio similar. Mas não pode fechar os olhos para isso. É importante você pesquisar e ver se existe já alguma empresa que ofereça um produto similar. Se existir, não é o caso de desistir do seu projeto, mas tem que fazer alguma coisa melhor, tá? Tem que pensar qual é o seu diferencial em relação à concorrência. E isso você faz no terceiro passo. No terceiro passo, você desenvolve o seu produto, estuda a concorrência e define um diferencial competitivo. O diferencial competitivo é a resposta para a pergunta: por que eu compro de você e eu não compro do concorrente? Você tem que ter essa resposta clara. Se não tiver, tem que procurar desenvolver seu produto, seu serviço para que chegue
a essa resposta clara. Esse é o terceiro passo do nosso planejamento, do nosso Canvas. O quarto passo, ele trata de definir qual é a presença online e as estratégias de tráfego para o seu negócio. Vejam só, você sabe quem é o seu público-alvo, você sabe quem é o seu produto, você tem que definir a sua presença online baseada aonde está o seu público. Falei isso já no início da aula de hoje, tá? Se eu sei que meu público, ele está, na grande maioria dele, no Instagram, a minha presença online vai dar uma atenção em especial ao Instagram, tá? Então, entenda que quem deve definir a sua presença online não é o seu conhecimento, pode ser até no início, quando você está começando, mas para a profissionalização do seu negócio, quem define a presença online da sua empresa é o público. É aquele público que você vai estar resolvendo o problema, tá? Então, ele vai te definir. Você vai ter um site, uma loja virtual, você vai trabalhar com as redes sociais, vai ser o WhatsApp, você vai trabalhar com listas, você vai trabalhar com portais, tá? Então, tudo isso, Google, site, loja virtual, redes sociais, tudo isso forma a sua presença na internet, que você precisa não só definir baseada no seu público-alvo, mas você também tem que monitorar, você tem que acompanhar. Por exemplo, os resultados que existem no Google relacionados à sua empresa, tá? Citando um outro exemplo prático, há um tempo atrás, uma empresa me procurou para nós fazermos o trabalho de marketing digital para a empresa dela, e a primeira coisa que eu faço, eu entro no Google e pesquiso sobre a empresa. A primeira coisa que eu encontrei era um processo judicial que a empresa estava respondendo. E o dono da empresa não sabia daquilo. Era a primeira resultado da busca no Google. Era um processo judicial que a empresa estava respondendo. E isso compromete toda a experiência que o cliente tem com a empresa, com a marca, tá? Então, é importante não só você definir a sua presença online baseada no público, mas também você está monitorando frequentemente isso. O quarto passo também define quais são as estratégias de tráfego, ou seja, o que eu vou fazer, quais são as estratégias que eu vou utilizar para atrair o meu público. Quais são as estratégias que eu vou utilizar para fazer com que a pessoa chegue, por exemplo, no meu perfil no Instagram. O que eu vou fazer para as pessoas, por exemplo, entrarem na minha loja virtual? Eu não posso contar apenas com a pesquisa direta, com acesso direto, com o alcance orgânico. Não dá. Para a profissionalização da sua empresa, você precisa definir estratégias profissionais, tá? Você tem que pensar, por exemplo, com impulsionamento no Google, você tem que pensar no impulsionamento no YouTube, impulsionamento nas redes sociais, propaganda em portais. Você tem que pensar quais são as estratégias que você vai utilizar para trazer o tráfego. Eu, inclusive, já falo para vocês que um dos maiores investimentos que as empresas, os e-commerces fazem é em marketing, tá? Elas precisam investir pesado para conseguir gerar audiência na sua presença online. Mas é importante você ter, assim, o Canvas é uma ferramenta poderosa, porque ela ajuda, numa única imagem, você ter um overview de todo o seu planejamento. Você pensa, por exemplo, eu preciso de ter um perfil no Instagram, mas você já lembra do mapa e pensa o seguinte, eu tenho que definir estratégias para levar as pessoas para o meu perfil no Instagram. Eu não posso só ter o perfil, mas como é que as pessoas vão acessar meu perfil? Eu posso, por exemplo, ter como estratégia de tráfego influenciadores. Eu posso falar com outros perfis e pedir que me indiquem. É uma estratégia de tráfego. Eu posso, por exemplo, produzir conteúdo e impulsionar através do Facebook Ads. Eu estou gerando tráfego, tá? Então, pensa que você tem que criar a sua presença online. Por exemplo, você vai criar, eu vou vender só via WhatsApp. Ok, mas como é que você vai gerar tráfego para o seu WhatsApp? Você vai ficar só na indicação? Pode ser, mas vai conseguir escalar o seu negócio só com indicação? Qual outra estratégia você pode fazer? Você pode fazer, de repente, Facebook destinando os contatos para o seu WhatsApp. Eu recomendo a todo mundo que está ou pretende empreender na internet
ter um mapa desse Canvas em mente sempre, tá? Lembra dos 3 pilares para você planejar a sua profissionalização e do Canvas para planejar o seu marketing, tá? Se essa imagem estiver fixa na sua cabeça, você vai te ajudar muito, ok? Então, por exemplo, como eu falei, a gente pode utilizar o Google, Facebook, marketing de conteúdo, influenciadores, e-mail marketing, todas essas são exemplos de estratégias de tráfego que você pode utilizar para atrair as pessoas para a sua presença na internet. O quinto e último passo do Canvas, então entenda o seguinte, quando eu estou fazendo um passo a passo com vocês, esse passo a passo tem que ser seguido, tá? Porque um passo, ele gera a informação para o passo seguinte, tá? Eu não poderia, por exemplo, ter começado pelo passo 5. Então, tem uma lógica também, não só na distribuição do Canvas, que eu desenvolvi, mas também na forma como ele tem que ser preenchido, tá? Então, o último passo do planejamento, utilizando o Canvas, é a área onde você vai definir quais são as ferramentas, quais são os parceiros que eu preciso utilizar baseado na minha presença online e no meu tráfego. Entenda que eu não defino ferramenta sem antes saber qual é a minha presença online, qual é a minha estratégia de tráfego. Primeiro eu defino a minha presença online, o meu tráfego, aí eu falo quais ferramentas eu preciso utilizar, tá? Por exemplo, se eu vou fazer um blog na internet, porque eu percebo que o marketing de conteúdo, ela é uma estratégia de tráfego importante para me gerar audiência, depois que eu definir isso no passo 4, eu me pergunto que ferramenta eu vou utilizar para fazer o blog, que pode ser, por exemplo, um WordPress, tá? Mas, de novo, existe uma metodologia lógica por trás desse planejamento. Então, você vai definir quais são as ferramentas para o seu blog, para a sua loja virtual, para o seu e-mail marketing, e assim por diante, tá? Baseado, de novo, com o que você definiu nos passos anteriores. E depois que você define quais são as ferramentas e quais são os parceiros, você vai fechar o seu orçamento, tá? Se você definiu, por exemplo, que vai ter que impulsionar no Facebook e vai utilizar a ferramenta X, quanto custa isso? Então, o orçamento, você vai fechar ela no final, ok? Uma outra dica que eu dou importante a todo empreendedor: procure formas mais simples possível de validar o seu negócio, tá? Às vezes, o que eu vejo são empreendedores que têm uma boa ideia e ele fica complicando uma ideia simples. Se você tem uma boa ideia e você sabe utilizar o WhatsApp, testa, comece a vender, use o WhatsApp para começar a vender. Essa ferramenta que você já conhece com o produto e ideia que você tem, isso já vai começar a te gerar informações que vão te ajudar a desenvolver o seu negócio. Então, não pense numa coisa muito grandiosa, muito complexa, se antes você não validou o seu próprio negócio, tá? Às vezes, você pode ter uma ideia fantástica, mas quando você vai colocar em prática, você vê, isso não é aquilo. Ou você coloca em prática e você percebe que existe uma outra coisa melhor, tá? Então, procure sempre formas simples e mais rápidas para validar, tá? Então, de novo, resgatando o nosso personagem, o Maurício. O Maurício, quando ele chegou nos Estados Unidos, que ele trouxe os produtos, ele começou a vender no grupo de WhatsApp, no grupo de Facebook que ele tinha, e isso ele estava o quê? Validando o negócio. Na hora que a empresa começou a, olha, dá certo, estou começando a vender, estou começando a faturar, vou estudar, vou formalizar minha empresa, vou abrir a minha MEI, vou contratar um contador, vou fazer cursos de venda e de marketing. E o negócio foi crescendo, mas ele validou, tá? E isso é muito importante. E, de novo, aqui é um caso para mostrar que é importante você validar da forma mais simples e rápida possível. A procrastinação,
eu gosto de falar nesse momento, que é a arte de deixar para amanhã. Se você tem uma ideia muito boa, de novo, não complica. Pensa qual é a forma mais simples e rápida de colocar aquela ideia em prática. E bota em prática. Não deu certo, eu costumo falar que quando a gente empreende, nunca é uma perda ou um erro total. Eu costumo falar que, inclusive, quando a gente empreende, ou a gente ganha ou a gente aprende, tá? Porque se eventualmente o caso, por exemplo, do Maurício, de novo, antes dele encontrar essa oportunidade, como eu falei, ele teve diversos negócios na área de alimentação, inclusive um restaurante que não deu certo. Mas esse aprendizado foi útil para fazer com que esse negócio agora desse certo. Então, ele precisou passar por aquilo para chegar nesse ponto agora. Volto de novo ao exemplo da bicicleta. Ninguém anda de primeira vez na bicicleta e ninguém aprende a andar sem ter caído, tá? Então, é muito. Oi. Alô? Alô? Vamos lá? Alô? Estão ouvindo agora? Voltou. Ótimo. Então, bom. Então, deixa eu ver se. Voltar aqui no slide. Tá, eu acho que todo mundo ouviu a parte que eu falei sobre procrastinação, né? Então, ninguém vai procrastinar, todo mundo vai empreender, vai colocar em prática, não vai encontrar desculpa para não fazer, tá? Que é um grande mal. Pronto. Então, beleza. Vamos adiante. Para quem está pensando em uma loja virtual, de novo, e-commerce não é só loja virtual. Loja virtual, ela é uma possível estratégia de presença online. Lembra do Canvas, tá? Porque, de novo, a gente pode ter a impressão que uma loja virtual é tudo. Não. Loja virtual, ela é uma estratégia dentro de um planejamento muito mais amplo de marketing. Que, no caso, dentro do Canvas, uma loja virtual, ela fica dentro de presença online. Mas eu tenho que pensar em estratégias para gerar a minha audiência e o tráfego para o site, assim por diante, vocês já sabem isso. Falando sobre loja, quem está pensando em criar uma loja, eu recomendo, de novo, faz o mais simples. Existem duas formas. Você pode ter uma loja virtual pronta ou uma loja virtual própria. Eu não recomendo, para quem está começando, uma loja virtual própria. A loja virtual própria, além de ser muito mais cara para desenvolver, ela é cara para manter, tá? Eu recomendo utilizar uma loja já existente, de alguma empresa que cobre um percentual sobre as suas vendas. O que acontece? Por mais que ela cobre um percentual sobre as suas vendas, mas ela pelo menos um custo variável. Você vai pagar muito no momento que você vender muito. No mês que você não vender nada, você não vai pagar nada. É muito mais complicado, de repente, você que está começando a empreender, é um microempreendedor, você pegar e imobilizar muito recurso numa loja própria. Um recurso que, de repente, é fundamental na sua estratégia de tráfego. Tá? Se você tem recurso para investir e quer fazer uma loja virtual, sem sombra de dúvida, eu recomendo, trabalha com uma loja pronta, tá? E deixa esse recurso para o investimento de marketing para gerar o tráfego para a sua loja, tá? E aí eu vou dar a dica para vocês. Uma loja pronta que eu gosto muito é essa aqui, a lojaintegrada.com.br. Essa loja, ela é uma plataforma que pertence à Vetex, que é uma das maiores plataformas de lojas virtuais do mundo. É uma plataforma cara, que realmente apenas grandes empresas trabalham. Porém, ela tem esse produto aqui para quem está começando, exatamente que ajuda a criar esse mercado de possíveis clientes para a Vetex. Mas o fato é que você pode ter uma loja virtual profissional sem custo, tá? Ela tem lá pacotes grátis, tá?
Dependendo do seu número de visitas, de produtos cadastrados, por exemplo, se você tiver 5.000 visitas por mês no seu site e até 50 produtos cadastrados, você não vai pagar nada para ter uma loja virtual. Eu recomendo essa estratégia, tá? Para quem está começando. E use o dinheiro para o marketing, para o tráfego, para outros pontos, mas não para a loja, tá? E aí, você tem um aumento de custo, mas que também é proporcional ao seu número de visitas, consequentemente às suas vendas, tá? Mas não recomendo você começar. Agora, se você já é uma grande empresa, já tem um e-commerce que está funcionando, ok, você pode avaliar a possibilidade de uma loja própria, tá? Mas não sendo assim, eu recomendo utilizar, até porque é muito mais rápido, tá? Uma loja própria, você vai levar bastante tempo para desenvolver. Essa aqui você consegue, em poucos dias, colocá-la em funcionamento. Aqui, só para ilustrar para vocês, algumas lojas, vocês podem ver que, por mais que estão hospedadas na loja integrada, elas têm interfaces e parecem lojas totalmente distintas, mas é a mesma plataforma que roda por trás, tá? Então, vocês vão ver, são vários sites, vários e-commerces, que têm uma apresentação muito profissional e elas, por trás delas, têm o loja integrada, tá? Então, não é porque ela é acessível, gratuita, que ela é uma loja que precisa ser feia ou ruim, tá? É possível fazer uma loja muito bonita e muito profissional, num primeiro momento, não tendo o custo de desenvolvimento. E tem opções, por exemplo, também de empresas como a HostGator, ou a LocalWeb, que oferecem mensalidades. Por exemplo, aqui a LocalWeb, ela tem plano de R$ 29 por mês para você ter uma loja virtual. Tá? Então, para quem está começando, eu recomendo uma dessas alternativas. Aqui, vocês vão depois ter esse slide, vocês vão receber, e nele eu estou deixando esse link aqui. Esse link leva para um vídeo no YouTube, onde tem um passo a passo de como você montar a sua loja online. Aí aqui é ferramenta. Ele te mostra onde você vai colocar a sua marca, como você vai cadastrar os seus produtos, tá? Então, depois vocês vão receber o slide. Se vocês tiverem interesse de saber como é que eu faço para abrir minha loja, você entra nesse vídeo aqui no YouTube, ele vai te mostrar um passo a passo. Uma outra alternativa muito interessante para quem está começando, na verdade não só para quem está começando, existem muitas grandes empresas que usam os marketplaces, como por exemplo o Mercado Livre, para a venda dos seus produtos. O Maurício mesmo, por exemplo, ele utilizou muito o Mercado Livre antes da sua loja própria para poder vender, tá? Então, o Mercado Livre, inclusive, não sei se todos aqui já sabem disso, mas é o maior e-commerce do Brasil. O que é o legal? Ah, você vai pagar uma taxa para a venda? Ok, você vai pagar, mas de novo, é um custo variável. Você vai vender e vai pagar uma taxa. Mas o que o Mercado Livre tem? Ele tem toda uma plataforma de venda, de pagamento, logística, e ele tem audiência para te dar, né? Então é uma troca. Você vai pagar um percentual das suas vendas para um marketplace. Por exemplo, o Mercado Livre não é o único, tá? Existem muitas pessoas que usam o OLX, por exemplo, também uma outra forma de tráfego de vendas de presença online. Você pode utilizar o marketplace e dar muito certo, tá? Estamos chegando já no final da apresentação, mas aí eu quero concluir falando da história do Maurício. Como é que o Maurício está? Hoje o Maurício ele tem um negócio que um ano depois começou a faturar por mês R$ 25.000. Tá? Foi uma oportunidade que ele não planejou. Ele se preparou ao longo da vida. Ele tinha aptidão, estudou, se capacitou e estava atento à oportunidade. Agarrou a oportunidade, está se desenvolvendo e hoje tem um negócio que fatura por mês, é caso real, tá? Ele fatura por mês R$ 25.000. Aí então, para concluir, eu quero desafiar todo mundo que está assistindo, todo mundo que vai assistir esse vídeo ainda, faça o seu Canvas, tá? Essa ferramenta vai ficar com vocês. Então eu desafio qualquer um, tá, a fazer o seu Canvas.
E eu dou mais uma e a última dica. Faça isso com pessoas que podem te ajudar no planejamento. O Canvas, ele não é uma plataforma, uma ferramenta para você utilizar sozinho. Envolva funcionário, esposa, o esposo, colegas, amigos, professor. Envolva outras pessoas para pensarem junto com você o planejamento. O que torna o Canvas ainda mais poderoso é o trabalho colaborativo, tá? Ele é muito poderoso e se tornar ainda mais se você fizer isso reunindo 4, 5 pessoas ali que tenham algum conhecimento e preferencialmente pessoas com conhecimento diferente, a coisa fica ainda mais rica e te ajudarem a fazer esse passo a passo. Tá? Depois vocês podem convidar eles a assistirem o vídeo com vocês, ou então você explica o passo a passo para eles e faça isso. É um desafio grande para vocês. Se possível, comece a fazer isso amanhã, tá? Quanto antes você fizer, melhor, porque a informação está bem fresca, você lembra de tudo. Então, desafio você a fazer o seu Canvas. Só para concluir, deixar aqui no final o meu muito obrigado a todos. Aqui estão os meus contatos nas redes sociais. Se alguém de repente tiver dificuldade de localizar o Canvas, pode me mandar uma mensagem no Instagram, tá? O meu Instagram está ali, Felipe Ladeira. Pode mandar mensagem no inbox que eu respondo para você com o Canvas, se necessário, caso você tenha alguma dificuldade de receber. De novo, muito obrigado ao Sebrae pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre e-commerce, sobre negócio, sobre empreendedorismo. Para mim, é sempre muito prazeroso. Não sei se tem perguntas. Tá, eu acho que vai ter um tempinho aqui de perguntas. Obrigado, estou vendo algumas pessoas aqui agradecendo. Eu que agradeço. Legal que gostaram. Parabéns, obrigado. E espero mesmo que tenha ajudado todos vocês. Assim, para mim, é o maior pagamento que vocês consigam colocar em prática, né? Tá, o material vai estar disponível, a organização do evento está me falando que vocês vão receber depois o slide completo, tá? Mas se eventualmente alguém teve dificuldade para receber o slide, entra no meu Instagram, Felipe Ladeira, manda para mim um inbox que eu mando para vocês o material completo se for necessário, tá? Olha, eu estou vendo aqui uma pergunta, a Marina colocou. Tenho dificuldade de conhecer o meu público, porque não sei identificar características deles. Quais estratégias devo utilizar para conhecê-los, tá? Eu vou dar 2 dicas aqui, Marina, que eu acho que é uma dúvida que também é bem recorrente. Primeiro, se o seu negócio já existe, se você já está desenvolvendo, se você já está vendendo, fique atento a quem está comprando de você, tá? Isso já te ajuda a te gerar alguns insights de quem é seu público. Uma outra dica que é ainda melhor é se você criar um perfil do seu produto, da sua empresa no Facebook e no Instagram, se você criar uma página lá no Facebook e um perfil comercial no Instagram, você vai ter essas plataformas, elas vão te dar o perfil do seu público. Muito possivelmente, quem vai comprar de você é quem segue sua empresa, tá? Então, eu recomendo você a entrar lá na página de informações da sua página no Facebook e a parte de perfil do seu Instagram e olha o perfil das pessoas que seguem a sua página, tá? Lá vai estar dizendo se são homens, são mulheres, faixa etária e assim por diante. É uma ótima dica para ajudar a você saber quem é o seu público. Tá, estão me perguntando aqui o que eu acho da plataforma Nuvem Shop. É interessante para pequena empresa? O que acontece? A Nuvem Shop eu conheço não como usuário. Ela tem uma reputação, um reconhecimento muito grande, mas eu nunca usei, tá? Então, por isso eu não posso falar se ela é interessante para pequenas empresas, tá? A lojas integradas eu já usei, sei que funciona e indico. A Nuvem Shop eu não sei falar. Tá, tem uma outra pergunta aqui do Gustavo. Seria o certo eu, como loja de revenda de outras marcas, fazer uma loja online ou somente a presença nas redes sociais ou físicas? O que acontece, Gustavo, não é o fato de você ser uma revenda de outras marcas que te impede de ter um e-commerce, tá? Aí você vai, por exemplo, se você pega uma Netshoes,
se você pega outras grandes marcas, vamos pegar o caso da Netshoes. A Netshoes está vendendo Nike, está vendendo Adidas, está vendendo N marcas que é revenda, tá? Então não é o fato de você ser revenda, não, tá? Aí o que vai determinar, de novo, é o seu público, tá? Não é o seu produto que vai determinar se você vai utilizar. Não é o seu produto que vai determinar se você vai utilizar site ou rede social, mas é a sua audiência, é o seu público. O seu público, ele compra com frequência em lojas ou não? Ele compra através das redes sociais. Está funcionando? A resposta vai vir do público e não do produto, tá? A Nilde tá perguntando aqui, tenho vários produtos na empresa, eu preciso fazer um canvas para cada? Não, você não precisa fazer um canvas para cada, tá? Os seus produtos, eles vão entrar no canvas lá na área de produtos. O que muda nesse caso é o seguinte, cada produto, ele atende um público específico? Se sim, você vai precisar fazer um canvas para cada um, tá? Vou pegar o caso, por exemplo, aqui de novo, que eu falei do Maurício. O Maurício criou lá uma maternidade amiga. Ele tem uma infinidade de produtos, mas todos os produtos, elas estão para resolver a mesma dor. É a dor da mãe que precisa fazer um enxoval e quer comprar produtos de qualidade com o menor preço possível. Um canvas só para o Maurício resolve, mesmo tendo muito problema, muitos produtos. Agora, se você tem muitos produtos, mas para públicos diferentes, aí não. Se você tem públicos diferentes, é um canvas para cada público, ok? Obrigado, muito obrigado, muito boa palestra, parabéns, obrigado. Tá, como defino o meu público? Eu já falei aqui, Letícia está perguntando, pode utilizar as redes sociais. Dentro da sua página no Facebook e no Instagram, caso você tenha perfil nessas redes, elas te dão o perfil do seu público, tá? É uma forma de você testar. Se você não tem, recomendo cria a página no Facebook e um perfil no Instagram do seu produto, exatamente para que pessoas que tenham um perfil e interesse por aquele produto, eles possam começar a te seguir e com isso você ter alguma pesquisa real, tá? Que vai te ajudar. Mas se não for assim, você não vai conseguir. Você pode fazer pesquisa via e-mail marketing. Uma outra forma, de repente, também é você acessar pesquisas na internet. Procura no Google por empresas desse mesmo segmento que você está trabalhando hoje e ver se de repente você encontra alguma pesquisa que fala sobre público-alvo, tá? Mas a ideia das redes sociais é uma forma bem prática. Outra pergunta também aqui é, eu tenho dificuldade em definir o meu nicho de atuação e público-alvo. Sou arquiteto e trabalho com interiores e reformas, residencial e comercial. Como definir o meu público se minha atuação é mais ampla? É realmente determinante ter um nicho específico de atuação? O que acontece é Letícia, né? O que acontece é o seguinte, Letícia, quando você não tem um público específico, é mais difícil você conseguir vender. Eu entendo que o seu caso como arquiteta, você pode trabalhar com corporativo, você pode trabalhar com residencial, você pode trabalhar com comércio, você pode trabalhar com pequena, com grande casas, com mansões. Qual o problema? É que quando você é abrangente demais, as pessoas não vão se identificar com você. Esse é o problema. Por isso que, às vezes, é mais interessante você segmentar, por mais que isso restrinja, reduza o seu alcance, mas você cria afinidade. Vou te dar um exemplo, pegando o seu caso como arquiteta. Você pode perceber, pesquisa na sua área. Às vezes, os melhores arquitetos não são os que são abrangentes, mas são aqueles arquitetos assim. Ah, essa arquiteta só trabalha com classe A. Ah, esse arquiteto só trabalha com restaurante. Ah, esse arquiteto só trabalha com escola. Ah, esse arquiteto só trabalha com quarto. Você vai perceber que esses arquitetos, eles conseguem ter uma reputação, um reconhecimento maior, porque eles optaram pela segmentação. Então, se você não segmentar, você vai ter dificuldade mesmo de definir nicho. Aí o que acontece? A sua dor é a dor de muitos empreendedores, a dificuldade de segmentar. Porque pensa que a segmentação é a exclusão de um público. Mas entenda que quando você não faz isso, você está. O velho ditado: quando você tenta falar com todo mundo, você na verdade não está falando com ninguém. Tá? Isso é uma verdade, uma máxima na comunicação. Se você tentar falar com todo mundo, você vai acabar não falando com ninguém.
É mais interessante você definir, olha, ok, eu vou trabalhar somente com restaurantes. Ah, existe todo esse mercado aqui que eu vou abrir mão. Olha, se esse mercado te procurar, você atende, mas se posiciona só como restaurante. E você se torna a melhor arquiteta de restaurante. É muito importante você definir o nicho e você ser melhor naquele nicho, tá? Vou dar um exemplo, por exemplo, agência de viagem. Ah, eu sou uma agência de viagem e eu vendo tudo. De repente, seria mais interessante você ser a melhor agência de viagem para melhor idade. Seria melhor, tá? Pessoal, eu acho que meu tempo encerrou. Agradeço de novo muito a atenção de vocês, ao Sebrae pelo convite. Espero, sinceramente, ter ajudado vocês. Se eventualmente alguma pergunta foi feita e eu não respondi, se vocês entrarem no meu Instagram, fizeram uma pergunta inbox, eu vou responder, tá? E espero que vocês tenham muito sucesso, que vocês vendam muito e muito obrigado. Obrigada, Felipe. Gente, então a gente está aqui de volta, encerrando mais essa palestra maravilhosa, super comentada aqui nas nossas redes. O pessoal interagiu bastante, esclareceu muitas dúvidas, outras dúvidas vão ser esclarecidas a posteriori, e uma das dúvidas que surgiu durante era como fazer um plano de negócios com o Sebrae. O Sebrae hoje ele disponibiliza diversas ferramentas para a construção do plano de negócio. O ideal é que essa construção, essa pesquisa, ela seja feita por você, empresário, ou pretenso a empresário, porque toda a parte de estudo, de imersão, de conhecimento adquirido fica apreendido por você, mas nós auxiliamos na construção, nós temos oficinas, nós temos um software que, se você colocar no Google mesmo, planodenegociosebrae.com.br, você pode baixar gratuitamente, ele é bem intuitivo, você consegue preencher. Diversos clientes nossos já utilizaram dessa ferramenta, a gente fica à disposição para tirar dúvidas por meio dos nossos técnicos especializados, ou mesmo de nossos consultores, e a gente também tem um consultor, que ele constrói esse plano de negócios junto com você. Então, você querendo mais informações a respeito de valores e tudo mais, se é pago, se não é pago, quanto é pago, porque, assim, cada consultoria nossa do Sebrae, ela é subsidiada. Para vocês terem uma ideia, uma consultoria de gestão, hoje o subsídio dela está em 60%, ou seja, aquilo que o consultor, ele valora para poder cobrar pelo seu trabalho, o Sebrae vai e banca 60%. Se for na área da consultoria de inovação, que é o Sebrae Tech, o programa, onde a gente atende construção de marca, identidade visual, enfim, melhoria de processos, como foi falado aqui pela Biocana, que foi atendida via Sebrae Tech, a gente subsidia 70%. Para maiores informações, você pode buscar o Sebrae mais próximo, que a gente cita para vocês todas essas soluções e os valores disponíveis. Então, agora, após a palestra de Felipe Ladeira, e-commerce, os passos para vender online, a gente conta com um técnico da casa, especialista em negócios inovadores, e vem passar um pouco do conhecimento de vocês, para vocês, sobre negócios inovadores. Vai dar o time, Otto, ou já vai iniciar direto? Vai dar um time. Então, aguarde só 5 minutinhos, que já já a gente está